Desencarnações. Nosso grupo de estudo foi com outros instrutores aprender na prática e tentar ajudar algumas desencarnações. Já havíamos visto na teoria as muitas formas de deixar o corpo físico. Agora iríamos ver para ter conhecimentos sobre os desligamentos de algumas pessoas. Fomos avisados que estava havendo um tiroteio entre grupos rivais e nos dirigimos imediatamente para lá. Ao chegarmos, ainda trocavam tiros e algumas pessoas corriam com medo. Os assassinos fugiram, deixaram caídos 2 feridos, um na perna, outro no abdômen, mão e perna. Havia 3 mortos. Rápidos também vieram para ajudar 4 socorristas que trabalhavam na região e também um bando de desencarnados trevosos que chegaram tocando tambores e fazendo barulho. Por que esta algazarra? Indagou Terezinha. Alberto, um outro instrutor, respondia a todos esclarecendo. Grupos assim de desencarnados que vagam e estão sempre à cata de novidades e confusões. Deliciam-se com brigas, chegando até a apostar e torcer por um desfecho macabro. Temos visto alguns batucando, andando por aí, como estes que têm esta preferência. Muitos grupos possuem conduta elevada, mas são muitos os outros que gostam de algazarra. Muitos do bando trevoso nos viram, outros nos sentiram. Pararam perto e esperaram, porém continuaram a batucada. Alguns gritaram, dirigindo-se a nós. Ei, vocês do Cristo, andem logo. Peguem os que são de vocês e se mandem. Queremos os nossos. Voltamos a atenção e os cuidados para os feridos. O que tinha levado 3 tiros estava mal e perdia muito sangue. O dono do bar onde aconteceu o tiroteio chamou a polícia e a ambulância. O socorro para os feridos veio rápido e os 2 foram levados para o hospital. Cleusa, que foi médica encarnada, acompanhou-os fazendo tudo ao seu alcance para ajudá-los. Os 3, cujos corpos físicos estavam mortos, mostravam-se confusos e sofriam. Este, disse um dos socorristas, é bom moço, trabalhador, correto, e atiraram nele só porque conversava com este outro, seu primo, que era traficante. Observamos melhor os 3. Eram todos jovens, adolescentes. O apontado pelo socorrista via-se pela sua aura que era pessoa boa. Todavia o que notamos nos outros 2 não foi nada agradável. A aura deles estava suja, pastosa e tinha tonalidade escura. Este, disse o outro socorrista, esclarecendo nossa turma, já assassinou 3 pessoas, é traficante e sádico, tem 17 anos. E o outro é um viciado em drogas e costuma roubar carros. Estes 2 debatiam-se desencarnados, já que os corpos mortos estavam inertes. Ficamos em sua volta e oramos. Depois aproximamo-nos do que era bom. Um dos socorristas lhe falou bondosamente. Jairo, você está ferido, vamos ajudá-lo. Tenha calma, fique tranquilo. O garoto acalmou-se. E o processo de desligamento foi rápido. Alberto esclareceu ao grupo. Logo a polícia estará aqui e levará os cadáveres. Precisamos desligar Jairo depressa para levá-lo daqui, evitando assim cenas desagradáveis a este jovem. Jairo, espírito, adormeceu tranquilo, e logo os socorristas experientes o desligaram, levando-o para um posto de auxílio ali perto. Seu cadáver ficou com muitos ferimentos, mas o rosto demonstrava tranquilidade. O socorrista que ficou dispersou os fluidos vitais de seus restos mortais para evitar que fossem sugados, vampirizados. É uma cena deprimente ver espíritos vampirizando encarnados. Socorro na desencarnação depende só do merecimento. Espíritos que vagam necessitam muito de fluidos e, como não conseguem absorvê-los naturalmente, os roubam, vampirizando dos recém-desencarnados, como também o fazem dos encarnados. Quando isso acontece, o desencarnado sente esvair suas forças, suas energias psíquicas. As energias físicas voltam à natureza, sendo sugadas as energias psíquicas ou mentais.
Assim, quando os socorristas fazem isso, eles retêm para o corpo perispiritual as energias que o recém-desencarnado necessita. E fazem também retornar rápido as energias que são da natureza. Quando o socorrista terminou, afastamo-nos alguns metros. Nada mais tínhamos a fazer. Agora, porém, seria a vez do outro grupo. Ficamos observando em silêncio, e a cena trágica nos chocou. Eles se aproximaram dos outros dois. E vimos um deles, parecia o chefe do grupo, especialista em desligamento, ficar bem próximo dos jovens mortos. Ele falou rindo, talvez imitando com deboche os socorristas. Calma aí, negão. Fique tranquilo, Tonho. Tiro vocês daí. Estão mortinhos, ou melhor, mortões. Alguns pararam a batucada para olhar melhor, outros continuaram. Com rapidez, o desencarnado, demonstrando que sabia fazer e bem feito, desligou os dois sem qualquer delicadeza, jogando-os para os do bando, que os seguraram rindo e fazendo piadas. Os dois estavam abobalhados, assustados e com medo. O grupo avançou sobre os restos mortais deles, já que o socorrista vigiava o do que fora socorrido. Como feras, vampirizavam os fluidos vitais, sugando o que escorria pelo chão. Alguns encarnados rodearam o local, olhando curiosos. Foi quando uma senhora se aproximou chorando. Era a mãe de Jairo. Nós a rodeamos tentando confortá-la. Jairo estará melhor agora, disse Albertina, nossa companheira de grupo. Uma mulher que acompanhava a mãe de Jairo sentiu a expressão forte e comovida de Albertina. Abraçou-a e lhe falou: Neuzinha, não se desespere. Jairo estará melhor agora, longe dessa vida ruim. Estará, falou a mãe comovida. Ele era tão bom que só pode estar bem. Veio outra senhora, chorando desesperada. Era a mãe de um dos outros dois. Meu filho, avisei tanto que não era para se meter com esses bandidos. Afagamo-las confortando. Sofriam muitíssimo. Os desencarnados do bando continuaram, até que se saciaram. Depois se afastaram alguns metros, observando talvez porque também fazíamos o mesmo. Lourival da nossa turma, querendo aprender, indagou ao socorrista que estava ali olhando com tranquilidade. O senhor não se entristece com essas cenas? Certamente, mas faz 10 anos que trabalho no posto de serviço aqui perto. E, infelizmente, essas cenas são comuns por aqui. E os outros dois? Quis saber Marília. O que acontecerá com eles? Não foi possível socorrê-los, porque insensatamente se afinam com outro grupo. Pelo que tenho visto, logo estarão farreando com o bando, ou planejando se vingar dos seus assassinos. E o Jairo? Perguntou Lourival. Aceitará o socorro oferecido? Acredito que sim, replicou o socorrista pacientemente. É um bom garoto, afeiçoa-se ao bem e gostará do nosso posto. Mas ele é livre, poderá sair se quiser. A polícia chegou e começou seu trabalho. Os do bando riam, ora xingando os policiais, ora um ao outro. Mas não se aproximaram. Quando os cadáveres foram levados, o socorrista despediu-se de nós. O bando também se afastou, fazendo muito barulho, levando os dois amparados, que estavam quase inconscientes e não entendendo o que acontecia. Afastamo-nos silenciosos. Vimos a desencarnação de 3 jovens de modo violento e doloroso. Deixo claro que nem todos os que são assassinos têm a mesma maneira de desencarnar. Às vezes, quando há um tiroteio com desencarnação, o bando trevoso não comparece, nem os socorristas. Tenho visto alguns terem uma morte violenta e o desligamento ser compulsório, rápido, e o desencarnado ficar perto do corpo morto sem entender o que aconteceu. E em outros, o desligamento acontecer tempos depois. O socorro depende muito do merecimento, como no caso de Jairo, ou de muitos fatores, como o desencarnado pedir ajuda a alguém ligado a ele, seja encarnado ou desencarnado. Claro que depois dos primeiros socorros, ele ficará abrigado se quiser. Fomos ver outro desligamento. Dirigimos-nos a um cemitério e lá visitamos um velório na sala 7, onde éramos esperados.
Fomos ajudar o desligamento de uma mulher, cujo corpo físico completava 5 horas, sem as funções vitais. Estava num caixão lacrado, e sua desencarnação aconteceu em decorrência da AIDS. 2 socorristas esperavam para começar o processo de desligamento. Logo após nos acomodarmos, eles se puseram a trabalhar. Havia poucos encarnados no velório, e o enterro iria acontecer logo. Esta mulher, explicou um dos socorristas, teve uma vida degenerada, mas ao descobrir que estava doente, foi em busca de cura no centro espírita. Não teve a cura do corpo, mas a doutrina fez muito por ela. Passou a ler livros espíritas, a ouvir palestras e mudou sua vida, modificando-se interiormente para melhor. Aceitou a doença. E nos últimos tempos orava muito para ter socorro quando desencarnasse. Por isso aqui estamos. Ela dorme e não está sentindo nada. Antes de seu corpo morrer, deram-lhe medicamento para dormir e desencarnou adormecida. Alguns dos alunos já esclarecidos foram ajudá-los e em pouco menos de 1 hora estava desligada. Dormia tranquila. Pronto, disse o socorrista. Agora vamos levá-la para um hospital no plano espiritual, onde se recuperará. Na sala ao lado desta, no velório, havia muito barulho e muitas pessoas choravam desesperadas. Aproveitando a oportunidade de aprender, fomos lá ver o que ocorria. De fato, vários encarnados ali presentes choravam, sofrendo muito. Velavam o corpo de um adolescente. Um dos socorristas que trabalhava com outros naquele cemitério acompanhou-nos e nos elucidou. Este garoto ia fazer 16 anos, mas suicidou-se, dando um tiro no ouvido. Foi levado ferido para o hospital, onde ficou 6 dias em coma, acabando por desencarnar. Ouvimos muitos comentários de encarnados. Dizem que foi por causa da namorada. Falam que se matou por ser homossexual. E foram muitos os comentários maldosos. Não se devem fazer observações negativas de ninguém, principalmente no velório, pois devemos nos comportar como gostaríamos que procedesse no nosso. Mas o que nos levou a ficar para observar foi que o garoto já estava desligado, só que perturbado, aflito e agoniado. Permanecia perto do corpo morto, sem se afastar, mas gritando desesperado, a querer voltá-lo ou revivê-lo para continuar sua vida como encarnado. Que imprudência! Exclamou Genoveva emocionada. Quis se matar e após fazê-lo quer o corpo de volta. Certamente, esclareceu Alberto. O garoto não pensou nas consequências do seu ato. Vendo seus pais e irmãos sofrerem tanto por ele, desesperou-se. Como também vendo o corpo morto e ele vivo, enche-se de medo do desconhecido, da nova vida que agora terá. Perto dele, tentando acalmá-lo e ajudá-lo, estava um senhor desencarnado, seu avô. Porém, o garoto não queria afastar-se dali e não aceitava ajuda. Os encarnados choravam e ele chorava também. Nisso, um tio do menino entrou no velório. Era um senhor espírita com modos educados, que com firmeza recomendou os pais e familiares. Por favor, eu sei que a dor é grande nesse momento, mas vamos orar todos juntos. Vamos dar nossa ajuda a ele que tanto amamos, perdoando-o por seu ato insensato, pois não nos cabe julgá-lo, mas sim auxiliá-lo. Iniciemos rogando ao nosso Pai Maior a ajuda que lhe precisa, para que possa ser socorrido pelos bons espíritos. Quietaram-se todos, e o Senhor fez uma oração muito bonita, no que foi acompanhado por todos nós, inclusive nós desencarnados. O garoto parou de chorar e tentou orar, mas não conseguiu acompanhar as palavras do tio. Muitos fluidos o envolveram, e por momentos ele se equilibrou, e após a oração, escutou claramente as palavras do tio que lhe falou mentalmente. Calma, não se desespere, nada acabou com a morte do seu corpo. Somos eternos. Peça perdão, aceite o socorro. Durma, tenha calma. Ele aceitou a ajuda do avô desencarnado. Refugiou-se nos seus braços e dormiu. Só que seu sono era agitado, e seu avô o levou para o abrigo, um pequeno pronto-socorro espiritual daquele cemitério.
O socorrista nos disse, explicando: ele ficará em nosso abrigo até acordar. E quando o fizer, seu avô e um orientador falarão com ele, e a ele caberá escolher se quer ou não socorro. Se aceitar, será levado a um hospital no plano espiritual, próprio para suicidas. Se não aceitar, sofrerá muito mais. Mesmo no hospital, demorará a se recuperar, porque lesionou seu próprio corpo. Logo farão seu enterro, e como vimos, a atitude do Senhor Espírita foi de grande valia, demonstrando como as pessoas boas e com compreensão podem ajudar nos velórios. A leitura desse livro continua no próximo vídeo.